Donald Trump tomou posse como presidente dos Estados Unidos, mas não cumpriu uma de suas promessas de campanha, que era impor taxações aí sobre produtos chineses. A medida, que entraria em vigor no dia 1º de fevereiro, não foi assinada e agora o presidente estadunidense afirma que pode até fazer acordos com a China. Vamos falar sobre geopolítica agora no Plantão do Meteor. A gente sabe que muita coisa que o Trump fala é bravata, outras não. Agora, quando envolve dinheiro, envolve muito dinheiro, aí as coisas são diferentes. Vou chamar aqui na tela o nosso querido Bruno Silvestre para contar essa história pra gente. Rapidinho, Bruno, qual que é o seu arroba pra gente seguir? Vamos lá, aqui o meu arroba é Cidadão Silvestre, tanto aqui no YouTube como no Instagram. Quem quiser me seguir lá, é isso. Perfeito, vamos lá então. Vamos nessa. Basicamente, o que a gente tem atualmente, né? Uma das promessas de campanha do Donald Trump foi de taxar a China, os produtos chineses. O problema é que quando ele entra, né, toma posse, ele não faz esse decreto, essa ordem executiva para taxar os produtos chineses. E aí a gente fica pensando, o que faz o Trump, que é alguém que muito radical, inclusive soltou muitos daqueles que tiveram aquela questão da prisão por conta do Capitólio, né? Aquela situação que várias pessoas foram presas, mais 1.500 foram soltas por uma ordem executiva, só que essa área econômica não foi atingida, né? Os chineses, agora os produtos chineses, não foram taxados. E é isso o grande ponto que a gente vai tratar hoje. E eu queria já mostrar a matéria, começar com ela, para a gente já pegar um pouquinho desse contexto, porque o Trump está muito cauteloso e é isso que a gente vai aprofundar. Vamos lá então, né? Aí, ó, reportagem da Folha de São Paulo. Trump diz que pode fazer acordo comercial com a China e dólar desaba no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita que pode chegar a um acordo comercial com a China e relembrou que teve uma conversa amigável com o presidente da China, Xi Jinping, na última sexta-feira do dia 17. Após a declaração de Trump, os mercados financeiros reagiram imediatamente e o dólar caiu para o seu nível mais baixo em um mês na comparação com uma cesta de moedas de outros países. Desde que assumiu o cargo, Trump tem falado sobre uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas, porque, segundo ele, o fentanil está sendo enviado da China para os Estados Unidos via México e Canadá. Entretanto, ele não impôs imediatamente as tarifas quando tomou posse, como havia prometido durante sua campanha eleitoral. O republicano afirma que a medida entraria em vigor no dia 1º de fevereiro. Questionado se pode fazer um acordo com a China para práticas mais justas, Trump afirmou: "Eu posso fazer isso", disse em entrevista à emissora Fox News, exibida na noite de quinta-feira, dia 23. Trump disse que preferiria não usar tarifas contra a China, mas chamou as tarifas de um poder tremendo. E aqui Acho as. que exato, até aí tá bom, Lúcio. Perfeito. Acho que a gente já pega um pouco dessa nuance, né, do que o Trump quer dizer, né? Porque ele quer dizer que ele tem um tremendo poder em poder taxar. O problema é que se ele taxa os produtos chineses, primeiro que ele vai começar uma guerra comercial com um país que tem uma resistência e tem um poder econômico para bancar essa guerra. Obviamente que, assim como numa guerra, digamos assim, militar, né, em que você tem a morte de pessoas e ninguém ganha, numa guerra comercial é mais ou menos o mesmo parâmetro, só que aí para questões da própria sobrevivência do país e da sobrevivência das pessoas em termos alimentares e outras questões. Por quê? Porque quando você começa a taxar, você vai gerar inflação. Quando você gera inflação, você gera uma perda do poder de compra. E com isso você vai gerar um caos interno. Os Estados Unidos não são tão inconsequentes ao ponto de gerar uma inflação tão grande no seu próprio país, comprometendo a sua própria economia. Isso seria o pior de tudo. Mas o que acontece? O Trump ele mostra com isso que ele não tem o armamento econômico que ele diz que tem. Ou seja, ele não tem o poder de taxar a China sem que os prejuízos sejam maiores do que os benefícios nessa balança, né, de ponderar prós e contras.
E o que isso nos mostra também, né? A China, por sua vez, mostra a forma com que atua na questão internacional. Houve uma conversa entre os presidentes da China e dos Estados Unidos, em que houve uma tratativa, digamos, suave pelos dois lados. Mas é claro isso. Por quê? Porque a China hoje ela não está sozinha. Houve a guerra da Ucrânia e a China foi o principal país de suporte para a Rússia. Se os Estados Unidos tomarem atitudes contra a China, o que vai acontecer? A China tem outros meios de vender os seus produtos, tem outros locais para fazer o seu mercado. E hoje está criando um braço da chamada nova Rota da Seda. E essa nova Rota da Seda, ela busca não só apoio, patrocínio, trocas com o BRICS, né, que já está ampliando, como também tem incentivos à África no geral, dando, inclusive, incentivos para construir portos, estradas e etc. Então, com isso, a gente vê uma China economicamente e politicamente forte, ao ponto de fazer com que o Trump recue. E isso é importante a gente falar, porque quando a gente trata de questões políticas e econômicas, que são questões internacionais, a gente está tratando de questões que têm elementos mais de soberania. Mas quando a gente pega temas como, por exemplo, uma mulher trans pode utilizar o banheiro feminino, ou seja, você pega pautas do identitarismo e coloca isso como uma bandeira para mascarar esses outros assuntos de trás. Ou seja, quando o Trump ele fala que, vamos supor, que ele dissesse que ele é contra o aborto, por exemplo, quando ele diz que ele vai anexar o Canadá como um novo estado dos Estados Unidos, ele está puxando bravatas em temas que ele sabe que ele não vai mudar nada, mas ele quer gerar um burburinho naquilo, principalmente para fugir dos problemas que são parte da sociedade e que vão, sim, gerar consequências. É óbvio que as pautas identitárias elas são importantes e elas são fundamentais para serem debatidas. Só que a forma que a extrema-direita faz é usar de ameaças e usar temas sensíveis para as pessoas que são das minorias como uma forma de cortina de fumaça para outras coisas. E nesse caso, o Trump, por exemplo, ele pega temas sérios, usa esses temas como uma forma de tentar ganhar o povo, como, por exemplo, quando ele diz que vai taxar os chineses, ele quer culpar a China pelos problemas que existem nos Estados Unidos, como se os Estados Unidos não fossem responsáveis pelos seus próprios problemas políticos, econômicos e sociais. Mas você está jogando a culpa para o outro. Da mesma forma que, na prática, a gente está vendo uma expulsão de imigrantes, né, que ele diz que são ilegais, e é retirada desses imigrantes dos Estados Unidos. Com isso, há também um desvio de tema. Ele quer utilizar isso como base para falar, tá vendo? Eu estou tirando o problema. Quando, na verdade, é um problema estrutural da sociedade. Quando você aponta para uma minoria e diz, você, minoria, é um problema, você está querendo desviar o assunto principal, que não é a minoria. Quem está atacando uma minoria está utilizando de uma técnica de extrema direita muito covarde, muito cruel. Quem se apoia nesse tipo de argumento, como o Trump está fazendo, é alguém que não quer realmente a democracia. E aí é por isso que eu acho que essa fala do Trump sobre eu quero uma coisa, um debate mais justo, que eu posso conversar com a China, ele basicamente está dizendo que ele não tem força para taxar os produtos chineses. É isso que ele está dizendo. Ele usou isso como bravata, ele usou isso para o que chamam, quem quiser pode pesquisar, como perigo amarelo. Vocês podem ver, no Brasil a gente tem muito a questão do racismo, inclusive contra pessoas pretas, mas existe também a situação contra pessoas amarelas. Se vocês pegarem, como eu disse, tem um documentário muito bom chamado Perigo Amarelo e que trata disso,
que mostra como esse preconceito contra pessoas amarelas é utilizado. Então, culpar os chineses pelos problemas estadunidenses é uma forma de escapar da cobrança do seu próprio povo. Então, é essa estratégia trumpista para fugir, né? É uma estratégia já tradicional da extrema-direita, mas eu acho que foi uma grande vitória internacional, não digo só da China, mas do mundo, né? Essa demonstração de que o Trump não consegue bancar uma guerra econômica. Isso eu acho que é o lado positivo que a gente extrai dessa ausência desse decreto de taxação. Perfeito. No caso, o Trump é um perigo laranja, ele é, né? Ele é um perigo laranja pra gente. Pois é. Agora, cara, é muito isso que você falou, né, Bruno? Não tem como um país simplesmente renegar acordos comerciais com a China hoje, né? Uma coisa é o Trump falar assim, não vou negociar com a Venezuela. Uma coisa é o Trump falar, não vou negociar com o Chile. Outra coisa é ele falar, não vou negociar com a China. Ou vou taxar a China, né? O buraco é muito mais embaixo. Assim como Milei não tem como deixar de negociar com o Brasil, né? Então, essa galera que vai criando essas narrativas que funcionam de forma eleitoreira, mas não funcionam na forma prática, de fato, eles só querem popularidade, eles querem agitar a sua base. Mas na prática, geopolítica, economia internacional, é muito diferente. É muito diferente. Não é uma economia como na sua empresa, como na sua casa. Não é, não dá. Não dá para simplesmente você ir lá e desligar. Não, não vou negociar mais com isso daqui, ó. Tchau. Não é assim que funciona. Então, acho que isso tem que ficar cada vez mais claro, Bruno, para que a galera não caia nesses discursos. Não caia, porque é como se hoje o Brasil chegasse a falar, se o Lula chegasse a falar, não, tá bom, a gente não precisa dos Estados Unidos, então. Cara, precisa. Precisa. O Brasil precisa da China também, precisa da Rússia, precisa da Ucrânia nem tanto, mas da Rússia precisa. Então tem muita gente que critica, né, fala, não, por que que o Brasil ainda faz negócio com a Rússia depois da guerra? Por que que o Brasil não se posicionou, né? O próprio Trump fala isso, né? O próprio Zelensky fala isso, né? Não, porque o Brasil não parou de fazer negócio com a Rússia. Não dá, simplesmente não dá. Economia e geopolítica são duas coisas são coisas muito diferentes de você simplesmente tomar decisões arbitrárias. O pessoal tem que pensar mais a fundo nesses temas, porque gerenciar um país não é gerenciar contas domésticas. Exatamente. Eu acho que existe a questão, até mesmo como se fosse a questão da Ucrânia, guerra, ninguém ganha uma guerra. Guerra, todos perdem. A questão é quais os interesses daqueles que estão iniciando uma guerra ou que estão incitando uma guerra. Porque eu gosto de lembrar que na época da queda do Muro de Berlim, iria se acabar com a União Soviética, mas ao mesmo tempo iria se acabar com a OTAN. Quando você coloca a Ucrânia como possível aliada da OTAN e próxima da Rússia, você já está há mais de 20 anos quebrando o contrato, ou aquele acordado de não continuar com a OTAN, como você está ampliando ela. Inclusive, como eu falo, eles têm formas de influência e de combate. Uma é o militar, o outro é o econômico. Então, a gente está vendo que nessa briga econômica, os Estados Unidos não conseguem bancar. O ideal seria o mundo ir um pouco mais devagar e a gente tentar um desenvolvimento mais humano do que econômico. A gente olhar para o índice de desenvolvimento humano, de felicidade e de sustentabilidade do nosso planeta, que é finito, e não focar tanto no progresso econômico. Porque o dia que acabar o petróleo, você não vai poder mais comercializar petróleo. Aí você vai comercializar o quê? Então, ou seja, os recursos eles são escassos, eles são limitados. E a gente tem que tomar consciência da limitação dos recursos e o que a gente vai deixar para o futuro. Então, são coisas a se pensar, né? Perfeito. E Groenlândia, o Trump acha que vai ser fácil? Pô, a Dinamarca tá na OTAN, como que ele vai negociar? Vai ter que negociar com muita gente, não é tão fácil assim. Pois é, Bruno, mas para mim é mais uma cortina de fumaça. Também entra nessa onda também aí acho, das falas absurdas. também acho.
Ficamos por aqui, meu querido? Ficamos por aqui. Valeu, meu querido Bruno. Obrigado pela participação. Valeu, até a próxima. Ó, antes de ir embora, deixa eu te fazer um convite. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha aí, ó, na tela. Ó, fiquei pequenininho. Não, deixa eu voltar aqui. Aí, agora sim, agora sim. Ó, vocês conhecem esse canal, né? O canal que você está assistindo este corte, esse vídeo. E eu quero convidar vocês para um vídeo recente que saiu aqui, ó. As conexões mais bizarras da Brasil Paralelo. A produtora de vídeos aí da extrema-direita tem um papel importante na formação desse campo político do Brasil. E com o tamanho que essa empresa já alcançou, é inevitável que ela tenha formado, aliás, laços estranhos, né? Nesse vídeo a gente vai te mostrar como podemos encontrar linhas que ligam ao Brasil Paralelo a um cursinho de policiais que ensina técnicas de tortura até a rede social do Donald Trump e a um fórum anônimo de discurso de ódio. É um documentário, um mini documentário muito importante que você pode assistir no canal do Meteoro, tá? É um vídeo especial no canal do Meteoro, Realidade Paralela, as conexões mais bizarras da Brasil Paralelo, tá certo? E a gente fica por aqui. Um grande abraço, até a próxima.